O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou a suspensão do mandato de André Janones. Todos os detalhes com o repórter de Brasília, Bruno Pinheiro. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a suspensão do mandato do deputado federal André Janones do Avante. Durante 90 dias, ele foi alvo de uma representação apresentada pela mesa da casa após ter envolvido em um bate-boca no plenário na última semana. André Janones ainda poderá recorrer nas 24 horas desta decisão. Em uma rápida entrevista com jornalistas após a reunião, ele confirmou que haverá essa apresentação de um recurso. A ação da mesa exigia a suspensão cautelar do mandato durante 6 meses, mas o relator, deputado Fausto Santos, entendeu que seria então importante reduzir, ficando apenas durante 90 dias. Diante dos fatos, considero que o prazo de 3 meses, conforme autorizado pelo artigo 10º, inciso 3º do Código de Ética, é proporcional à gravidade da conduta e permite resposta institucional firme e exemplar, sem antecipar o julgamento definitivo do mérito. Na representação, Janones foi acusado de comportamento incompatível com o decoro parlamentar. A ação foi apresentada após um ofício do corregedor, deputado Diego Coronel, ser enviado à mesa. Antes, o Partido Liberal havia enviado um pedido à Corregedoria solicitando a suspensão. Janones e o seu advogado, Lucas Pedrosa Marques, compareceram à reunião do Conselho nesta terça-feira. Janones não estava na comissão no início da reunião. Logo depois, o parlamentar fez a sua defesa. Eu não teria nenhum problema, senhor presidente, senhor relator, em pedir desculpas, que fosse a Vossa Excelência, aos colegas deputados, mas eu precisaria entender qual foi a ofensa que eu proferi. Então, assim, eu não consigo compreender, e eu estou falando aqui, presidente, com toda a honestidade, eu não consigo compreender como é que alguém que é agredido fisicamente, verbalmente, passa por toda essa violência e simplesmente responde a uma agressão verbal sem devolver as agressões físicas. Como que eu posso me desculpar pelo quê? A defesa do parlamentar argumentou que Janones foi alvo de xingamentos na ocasião e que não há nenhuma comprovação sobre as acusações envolvendo ele diretamente. Eu queria apontar que a denúncia, ela alega que foi o deputado Janones que proferiu xingamentos ao deputado Nicolas Ferreira enquanto ele estava na tribuna e provocou o Partido Liberal para causar um alvoroço na sessão, interromper a sessão e etc. Esses são os únicos fundamentos da denúncia. Como eu falei, é uma medida cautelar e a medida cautelar ela deve ser muito bem provada. Não há nenhuma prova na denúncia. O Conselho de Ética ainda deverá analisar em uma reunião futura a abertura de um processo disciplinar para analisar uma representação contra Janones, que pode, inclusive, levar à cassação do mandato do parlamentar. Bom, Dora Kramer e Nelson Kobayashi começam esse giro por você agora, Kobayashi. De uma certa maneira, foi uma decisão para você, uma decisão correta, um afastamento de 90 dias, ou ainda tem muita questão que não foi esclarecida nesse embate entre os dois parlamentares? Um detalhe importante aí, Thiago, essa é uma decisão cautelar. Significa o quê? O julgamento do Janones pode acontecer ainda lá na frente, pode gerar outra suspensão, pode gerar cassação, pode não gerar nada, pode gerar arquivamento, enfim. Essa é uma decisão de início. E não cabe uma análise técnica em relação ao que é decidido no Conselho de Ética da Câmara, do Senado ou do Congresso, que seja, porque é um julgamento político. Então há fatos muito graves que às vezes encontram arquivamento, assim como há fatos mais brandos que encontram punições mais severas. E isso está dentro do campo do julgamento político. Então os parlamentares, se cumprirem a forma, os prazos, o regimento interno e assim decidirem, está correto, independente se seja muito grave ou muito brando a punição, ou nesse caso, a medida cautelar de afastamento, no caso do deputado André Janones. Dora, como o Kobayashi fala, é um julgamento político que muitas vezes quem está desse outro lado não entende, muitas vezes, o que os parlamentares tomam em relação a essa decisão, mas é um conflito entre dois parlamentares e, por enquanto, redundando nesse afastamento por 90 dias. E para você?
Pois é, por matéria de conduta incompatível, o que não falta são exemplos dentro da Câmara, né? Agora virou também, não vou dizer moda, mas é habitual agressão verbal a ministros. Daqui a pouco, sei lá, se isso não degringola para agressão física. Enfim, eu acho o seguinte, acho que o que fez o André Janones ali merecia, sim, algum tipo de punição, mas isso deveria ser ampliado. Me parece um pouco seletivo, porque o que se faz de insulto, de agressão até física, que passa batido, é uma grandeza. Agora, o Janones também tem uma culpa aí no cartório, da qual ele se livrou, que é a questão da rachadinha, né? Porque o Guilherme Boulos, que era o relator do caso dele, foi super camarada, livrou o Janones, que era uma pessoa, ele confessou, digamos, era chamado réu confesso nessa questão da rachadinha. Então, embora não é correto essa coisa, a pessoa cometeu uma coisa e ser punida pela outra, mas só queria lembrar que o Janones não é uma pessoa inocente ali, em termos de conduta, assim como não são vários deles. Então, o Conselho de Ética, ele é diligente para uns e leniente para outros.